De volta aqui com vocês para a nossa segunda parte de nossa aula de hoje. Pessoal, estou falando aqui com vocês sobre a liberdade de expressão nesse nosso bate-papo aqui. E esse direito de se expressar, de falar aquilo que pensa, de opinar, a gente está vendo que tudo depende. Se você quer expressar a sua opinião, quer falar alguma coisa, a regra é simples, gente. Você tem o direito, sim, mas pense bem antes de começar a falar, pense. Não é simplesmente ao escutar algo que a gente tem que procurar as fontes, mas principalmente antes de começar a falar. Você vai chegar na frente de várias pessoas, vai discursar, vai falar alguma coisa, tem ali em pauta, tem a busca sua, procure um pouco mais sobre informação, sobre tal item. Por mais assim, irrelevante, digamos assim, que seja, você sabe que de vez e outra eu encontro aquele meu primo chato que vem dizer que o time dele é melhor do que o meu. O que eu faço? Toda vez que encontro com ele, eu fico com raiva, e aí a gente discute e eu saio zangado. Não é muito melhor você procurar todas as glórias do seu time, e no dia, quando ele vier falar com você, você ali joga tudo isso, a opinião, fala bem sobre o seu time, e fala até dos perrengues que o time dele anda passando. Aí ele que vai ficar caladinho. Ou seja, tudo depende do modo como você fala. Tudo depende do modo como você trouxe aquela informação. Você buscou fontes. Você tem ali, você está armado para tal fala. Se você for despreparado para qualquer combate, pode ter certeza que a derrota vai estar do seu lado. Então é se preparar para isso. Bora voltar aqui para a nossa aula, nosso material. Então a gente tem aqui liberdade de expressão e anonimato. A gente viu ali no artigo 5º que um dos pontos é justamente você tem a liberdade de expressão, mas você não pode se manter anônimo. Você tem que falar também, que assinar embaixo. Falou alguma coisa, colocou tua opinião, você tem que assinar. Aí eu posso criar um blog ali. Posso criar um blog para falar as verdades da minha cidade. Vou falar tudo sobre a minha cidade. Vou falar os pontos podres da minha cidade. Vou falar tudo sobre os políticos. Posso? Pode, você tem a liberdade sobre isso. Mas vai ser anônimo. Eu não vou assinar embaixo tudo aquilo que eu falo. Pode? Não, aí peraí, cara. Aí já não pode. Ter liberdade de expressão não implica na admissão de ofensas, calúnias, invasões, danos materiais ou morais sem punição. A gente tem que tomar muito cuidado. Vai falar alguma coisa, vou expor algo ruim da sua cidade, ou da minha cidade, vou falar alguma coisa sobre um político e tal. Toma cuidado com isso, porque por mais que você tenha certeza, não, eu tenho certeza que aquele cara ali não presta, eu tenho certeza que ele está roubando ali dentro da prefeitura, eu tenho certeza que ele está fazendo alguma coisa de errado. Tá, você tem certeza, mas tem provas? Se você não tem provas, se você não está preparado para entrar nessa briga, cuidado, porque isso pode ser visto somente como uma calúnia. Então, muito cuidado com isso. Devemos garantir os créditos sobre uma opinião. Essa determinação serve para que o autor seja contactado posteriormente, caso suas ideias tenham excedido os limites e invadido a privacidade de outras pessoas. Então, quando você dá a sua opinião ali, fala alguma coisa, você tem que assinar. E aí vem um ponto que vocês já devem ter percebido no dia a dia de vocês, lá nas redes sociais. Seja ela qual for, Facebook, TikTok, seja o que for, um blog, seja qual for, vocês vão encontrar no meio dos comentários, porque os comentários ali chove ideologias racistas, ideologias ruins, ou seja, ofensas, invasões. A gente vê muito disso nesses comentários. E uma coisa comum que tem é aquele usuário anônimo. A pessoa não se identifica, não coloca o nome, não cria um usuário com o nome real dela e vai lá e deixa só o usuário anônimo. É algo que já não deveria existir, já que um comentário é uma opinião, e pela Constituição, está dizendo isso, que esse autor deste comentário, ele deverá ter o nome ali explícito para poder ser contactado em caso de alguma necessidade. E a pessoa não coloca nem a assinatura dela.
E mesmo que, digamos assim, tem muita pessoa que coloca, mas não é o nome dela. Ela criou um usuário ali só para ofender os outros. Então, é uma prática muito comum. Então isso acaba deixando meio de modo obscuro que a internet, as pessoas, o modo como a pessoa utiliza. A gente vê que muitas das pessoas que vão em comentários, acabam criando esses comentários ofensivos, eles não assinam, estão ali só para ofender de graça, como se aquilo ali fosse um passatempo. Então a gente tem que entender justamente esse ponto. Você, ao acessar ali, ao criar um comentário, ao expressar a sua opinião, você, pela Constituição, você tem que deixar o seu nome. A gente vê logo de base, logo o seguinte: se uma pessoa fez um comentário e o comentário dela foi feito e assinado por anônimo, foi criado um usuário anônimo, um usuário ali temporário, sem uma assinatura, pode ter certeza que aquele, para início de conversa, esse tipo de comentário, ele não deve ser levado em conta. Essa opinião, ela não deve ser vista como valorosa, porque se a pessoa não tem nem mesmo a sua assinatura ali após seu comentário, a gente vai levar isso a sério? Então não é legal. Então faz parte da Constituição, a gente viu lá no artigo 5º, gente. Navegação anônima. Professor, às vezes quando eu estou a navegar pela internet, eu utilizo a navegação anônima. Eu utilizo muito a navegação anônima para me manter de forma anônima e privada. Bora entender um pouco sobre isso? A navegação privada e anônima é um recurso de privacidade em alguns navegadores da web. Eu chego a dizer que ela faz parte de todos os navegadores. Você vai ali, está dentro do navegador, você pode abrir uma aba totalmente em anônimo para você se deixar em oculto. E aí muitos fazem o seguinte: eu vou criar um anônimo que é para me proteger. É o intento inicial da criação da navegação anônima. Mas muitos fazem isso justamente, eu vou fazer uma moda anônima aqui, porque aí eu vou poder fazer aqui os meus comentários ofensivos, eu vou poder entrar nas redes aqui sempre como anônimo aqui e mandar ver. Ao operar nesse modo, o navegador cria uma seção temporária que é isolada da seção principal do navegador e dos dados do usuário. Porque a gente sabe que sempre que você está acessando, nós aqui da informática sabemos disso, quando você está acessando através do browser, você cria ali, tudo que você digita acaba ficando dentro daquele computador, naquele browser. É um histórico, vai sendo guardado ali. E mesmo que você vá lá depois e delete aquele histórico, mas ficou guardado ali algumas informações suas dentro dos chamados cookies naquela máquina. Então sabemos que a navegação natural, ela guarda essas informações. A navegação anônima, ela seria justamente para você se proteger disso, para que você pudesse acessar sites e assim não deixar suas informações ali, ninguém pegar suas informações. Mas será que eu estou realmente anônimo? Esse site prova que a navegação anônima não te deixa anônimo na web. Se vocês depois fizerem esse passo, procurar esse site aqui, o nothingprivate.ml. Se vocês acessarem esse site, nothingprivate.ml, em uma navegação normal, usando a navegação normal, aí você escreve seu nome no espaço, coloca lá, tipo eu coloco o meu nome, Rildo, onde está lá, veja a mágica, City Magic. Eu coloco ali meu nome, só um local para colocar o nome. Abra uma janela anônima e digite novamente o endereço, ou seja, se eu abrir uma nova janela anônima, a regra diria o seguinte: eu acessei o site pela minha janela principal e coloquei meu nome, ele pegou meus dados, beleza. Mas se eu abrir uma nova seção, abrir um modo anônimo, todos os meus dados não vão estar sendo conectados, ou seja, eu vou estar totalmente escondido, eu vou estar oculto. Assim que o site carregar, você deve ler o seu nome, mesmo sem ter informado novamente. Então quer dizer que, se eu vier aqui, tá aí a carinha do site, onde tem ali City Magic, eu coloquei meu nome, Rildo, aí ele vai me responder, vai me dizer, vai mostrar em tela que eu sou o Rildo. Mas se eu for abrir uma página nova como anônimo, o que acontece? Tá aí, anônimo, vocês percebem lá no topo, tem bem aqui o símbolozinho
navegação anônima. E mesmo assim ele reconheceu que esse computador é meu, eu já estou acessando. Ele já pegou meus dados. Se eu estou na aba anônimo com uma nova sessão e mesmo assim ele ainda está conseguindo me identificar, isso mostra que esse negócio de navegação anônima não é tão seguro assim. O que vai acontecer? A navegação anônima serve para quê mesmo? Ela serve principalmente para ocultar alguns protocolos usados. Ela não deixa utilizar os protocolos mais simples na comunicação através de tipo internet banking, para fazer alguma compra. Então ela tenta te proteger contra isso. Mas a navegação anônima, apesar de muitos acharem, ela vai me proteger por inteiro, não protege. Eu vou entrar, eu estou acessando aqui do meu celular ou acessando do meu computador e agora eu resolvi que eu vou acessar aqueles sites mais danadinhos, aqueles sites mais safadinhos. Vou entrar nesse daqui e entrando nesses sites que eu sei que está cheio de vírus, cheio de coisa que não presta lá, eu vou entrar nesses sites aí e eu vou entrar numa aba anônimo. Resultado, eu vou estar protegido contra os vírus, eu vou estar protegido na questão de se alguém depois vier procurar no meu computador, deixa eu ver os sites que ele entrou, não vai ter nada, ninguém vai conseguir rastrear nada que eu fiz na última hora. Tá aí esse site aqui que mostra que não é assim. Fica guardado sim, por mais que você diga que não, fica guardado sim. Ele aumenta o nível de proteção, mas ele não vai te proteger contra vírus de jeito nenhum, você está desprotegido do mesmo jeito. Todas as informações, elas acabam sendo enviadas sim, por mais que não mostre ali nas comunicações mais simples, ou seja, utilizando os protocolos mais simples de comunicação, não mostre isso, mas sim, todas as informações estão sendo enviadas sim. O teu IP está sendo enviado, o teu provedor de acesso, qual o provedor que você utiliza está sendo enviado. Vocês vão entender muito quando a gente chegar lá na disciplina de redes. A disciplina de redes é uma disciplina que eu gosto muito. Por quê? Porque ela abre os olhos de quem é do mundo da informática. Ela é a disciplina que mostra o quão inseguro nós estamos ao estar navegando na internet. A gente acha que a gente está super protegido. Eu estou sozinho aqui na minha sala, eu estou sozinho no meu celular, ninguém está me vendo, ninguém vai pegar nada meu. Não é bem assim. É fácil demais de buscar isso, é fácil demais de pegar esses dados. Então a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. E a navegação anônima parece que é uma proteção extrema, que eu estou totalmente avulso. Não é, gente, não é. Você realmente, ao fazer isso, você ainda está sofrendo ainda riscos. E aí, nesse caso, a gente fica essa dúvida, né? Para que serve realmente essa navegação de modo privado? Navegar na internet usando um computador público. Se eu chego numa LAN house, vou utilizar um computador. Vou utilizar o computador de um amigo meu. Vou utilizar um computador, o celular de um amigo meu para fazer uma busca. Utilizo um modo de navegação em modo privado, o anônimo. Por quê? Porque ela vai aumentar o nível de proteção. Para que a pessoa, se eu acessei no seu computador, utilizando a aba modo privado, para que você encontre as coisas, os sites que eu andei, o que eu fiz realmente, será um pouco mais difícil. Se você tiver um pouco mais de conhecimento, que logo vocês terão isso facilmente, vocês vão conseguir recuperar esse histórico de busca. Mas a grande maioria da população não tem esse acesso, não tem esse conhecimento de buscar esses itens. Então, só para nós, desenvolvedores, nós que somos da informática, isso se torna algo bem mais fácil. Acessar em sites sem que os outros saibam. Principalmente sem que os outros saibam. Ou seja, eu estou acessando ali dentro daquele computador, utilizando a navegação anônima, e a maioria das pessoas, usuários comuns, não vão conseguir recuperar meu histórico ali de navegação. Mas do outro lado, o site que está do outro lado, o site danadinho que eu entrei, ele sabe quem sou, ele sabe que eu estou entrando ali. Ele consegue identificar qual é o país, o local que a gente está. Vocês vão ver que quando a gente chegar lá na frente, até a mostrar para vocês um pouco sobre a linguagem web, a gente começar a criar algum site, alguma coisa desse tipo, vocês vão entender que existem ferramentas que dentro dos próprios sites que a gente coloca, nós desenvolvedores colocamos, para saber quais os tipos de usuários que estão acessando nosso site. Eu quero saber se as pessoas que estão acessando meu site são
utilizam mais smartphone do que desktop. Eu quero saber se as pessoas que estão acessando o meu site são mais mulheres do que homens, são mais crianças do que adultos, qual é a faixa etária, qual é o gosto. Então, todas essas informações eu necessito saber até mesmo onde as pessoas estão clicando. E a gente faz isso no site, é uma forma natural para que a gente otimize, a gente melhore o nosso site para aquele tipo de cliente que está acessando. Então, é algo que não é feito necessariamente por maldade. É para melhorar o desempenho do nosso site. Só que, se todo site tem isso, então quer dizer que essas informações estão sendo pegas ali. E essa navegação em modo privado, ela não te protege tanto assim não, viu? Fazer pesquisas não viciadas, isso aqui é interessante também. Vocês já perceberam que quando vocês abre o Google, aí você coloca tipo, eu quero fazer uma pesquisa sobre a guerra na Europa, a guerra da Rússia, coloco lá. Se eu colocar isso, quando eu for fazer novas pesquisas, já vai ter aqui dali no meu histórico. Eu não quero deixar o meu navegador, não quero deixar minhas buscas viciadas, ou seja, sempre me levando para aquele rumo, ele vai me ajudar desse modo. Vocês já sabem, lá na aula de programação, no comecinho, eu até cheguei a falar um pouco para vocês sobre a questão do uso dos robôs, os robots, que eles fazem justamente essa busca de suas informações, e nessa busca das informações, eles conseguem direcionar um rumo daquilo que vai ser apresentado para vocês. Como, por exemplo, se eu sempre estou navegando e buscando informações sobre o meu time do coração, mas sempre que eu for acessar algum site, for acessar a internet, notícias que estão relacionadas a esse time vão aparecer mais para mim do que para outra pessoa. Parece que meu time está sempre em foco. Por quê? Porque o navegador está direcionando justamente para mim. É algo que é o que é chamado aqui de uma pesquisa viciada. E a gente pode também utilizar para fazer a comparação de preços de produtos também. É interessante quanto a isso, porque nessa mesma questão da pesquisa não viciada, é a mesma coisa, os produtos que são mostrados também não ficam um produto só direcionado para um rumo. Liberdade de expressão e crimes contra a honra. O direito de se expressar não indica que não haja imposição de limites éticos e morais. Assim, a calúnia não é permitida, bem como atos de injúria, pois desta forma há direitos que deixariam de ser preservados. A preservação dos direitos de expressão deve ser assegurada em qualquer meio de comunicação, incluindo na internet. A informalidade não deve significar a liberdade total para se dizer o que se quer e ofender as pessoas causando danos morais. Então a gente tem que pensar bem antes de falar, antes da gente se expressar. Isso não importa onde, a gente tem que pensar. A gente não pode, a gente tem cérebro para isso, gente. Não pode sair falando qualquer coisa a qualquer momento. Pense bem antes de falar. E se você for falar na internet, sabendo que você não está tão seguro ali, eu pensei que eu estava anônimo, eu entrando naquela... entrei naquela grande rede, entrei no Facebook e fui lá e passei uma manhã toda deleitando ali meu veneno. Saí jogando meu veneno ali, saí falando mal de político, falando mal de todo mundo. Quando eu via que alguém ali não me agradava, eu achei que aquela pessoa feia, eu ia lá e xingava ela mesmo. Fiz isso uma manhã inteira, olha que incrível. Mas eu estava com a aba anônimo, eu estava privado, ou seja, ninguém vai nunca me identificar. Não vai? Dá para identificar sim, gente. Todos aqueles sites, como eu disse ali, eles acabam recolhendo dados de informações daquela máquina. Então, é possível encontrar sim quem estava naquela máquina, conseguir identificar essa pessoa. Então, você não está totalmente transparente, você não está invisível ali naquele momento. Então, cuidado. Por isso eu digo, pense bem antes de falar, principalmente na internet. Cuidado com aqueles comentários. Quer dizer que então você está indo contra a minha liberdade de expressão, então eu não posso falar mais nada. Poder pode, você tem a liberdade. Você pode até mesmo falar mal das pessoas, você pode até xingar, pode até criar fake news. Só tome cuidado, porque lá na Constituição está dizendo que tem um item lá quanto ao danos morais, calúnias. Ou seja, você pode pagar pelo que fala. Então cuidado quanto a isso. Calúnia. Calúnia está ali no artigo 138, caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime, pena,
detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Olha só, gente. O que está dizendo aqui, ó, esse izinho aqui, a gente sempre tem que estar de olho nesse izinho. Isso quer dizer que se eu caluniar alguém, eu vou sofrer a minha detenção, que pode ser de 6 meses a 2 anos, pegar uma cadeia e ainda vou ter que pagar ainda multa. Por que de 6 meses a 2 anos? 6 meses eu tenho dinheiro para pagar ali a multa, então vai reduzir ali no tempo. Eu não tenho dinheiro para pagar essa multa, então você vai pagar mais tempo ali de cadeia. Então quer dizer, então, só de eu ter xingado a pessoa, falado mal, caluniado alguém, eu posso pegar 2 anos de cadeia? Pode. Só com a tua boca, só com a tua fala, você pode pegar 2 anos de cadeia. Imagina, tu não assaltou, não matou, não fez nada, só falou. Mas só a fala você pode cair nessa daí. Cuidado, isso aí é válido para a internet. Difamação. O artigo 139, diferente da calúnia, né? Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então, difamar alguém, eu falei uma mentira ali sobre alguém, tal, cai também sobre essa. E cuidado, gente, quando esses dois aqui, quando o juiz entende que foi as duas coisas, você calúnia e difamação, você já deve ter olhado isso. Ele está sendo processado por calúnia e difamação. Ou seja, é os dois, são 2 crimes. Então ali no primeiro eu peguei 6 meses, no segundo eu peguei mais 3 meses, já foi 9 meses aí, ó. Só aumentando o meu tempo de cadeia. Então cuidado com isso. Aí para piorar, tem o artigo 140 que diz que é a injúria. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa, que é um ou, ó. Então eu posso, eu tenho dinheiro aí para pagar esse crime bem aí, eu não pego cadeia, eu transformo em multa. Aí a pena, a quantidade, o valor, vai ser o que o juiz vai estipular. Mas percebam que calúnia, difamação e injúria, eles estão muito próximos a simplesmente inventar algo sobre alguém, são bem próximos, se estão tão próximos assim, imagine só se o juiz entende que você fez as 3 coisas. Só aí, juntando esse aí, eu pegando a pena menor, 6 meses, 3 meses, e pegando ali 1 mês ali no finalzinho ali, 1 mês, já daria ali 10 meses só de cadeia aí, gente. Então cuidado com isso, cuidado com o que fala, pensa bem antes de falar. E principalmente na internet, pensa muito bem, pensa umas 10 vezes antes de ir lá e fazer um comentário. Aí eu vi aquele rapaz, aquele TikTok lá, eu vi ele é muito feio, eu vou falar aqui na cara dele mesmo, que ele é feio, que ele é isso e tal. Cuidado, só de você falar isso aí, sair fazendo isso, você pode estar criando injúria, difamação, você pode estar fazendo isso, preparando a tua cadeia. Cuidado, gente, muito cuidado. Olha outra charge aí. Espalhar mentiras é errado. Lá vem você querendo acabar com a minha liberdade de expressão. Eu falar mentiras, seja na internet, seja no mundo real, é liberdade de expressão? Você tem o direito de opinar. Você tem o direito de opinar, mas assim, lá no fundo, você sabe que aquilo dali não é uma verdade, é mentira. Então, se é uma mentira, você está simplesmente criando a fake news. Puramente, descaradamente, está criando a fake news. O que a gente tem que ter em vista é, cuidado com o que você fala, seja verdadeiro, seja falso, seja o que for. Pense bem antes de falar, pois você poderá ter ali represálias contra isso. Você poderá ter que pagar o que você falou. Vazar fotos íntimas. A gente falou até na aula anterior sobre a lei da Carolina Dickmann, né? Começou com essa questão aí do vazar fotos íntimas. E a gente viu aqui que está lá no artigo 5º, já tinha pautado isso antes mesmo da internet chegar ao que era hoje. Quando se trata de fotos comuns, observa-se que o consentimento é fundamental para a caracterização do crime. Deste modo, caso o direito de imagem do indivíduo seja violado, caberá indenização, além da responsabilidade criminal daquele que violou o direito em questão. Porém, quando se trata de fotos de nudez, segue. A gente tem aqui o Código Penal que vai imputar, vai te causar justamente a pena que você vai ser enquadrado. Divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia. Vocês percebem que há coisas absurdas aí que estão tudo unidas no mesmo mote. Tudo
dentro ali da Lei 13.718. O artigo 218-C, oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa, ou sistemas de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável, que aí muda as penas, ou que faça apologia ou induza sua prática ou sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. Pena, aí que dói, gente. Reclusão de 1 a 5 anos. Se o fato não constitui crime mais grave. Ou seja, se tiver ainda algo como, eu coloquei algo como uma cena de nudez, uma cena de estupro, e que isso ainda me envolve naquela cena, ou seja, eu estava lá junto ainda, eu estava filmando eu lá junto com a galera fazendo essa coisa absurda. Isso ainda aumenta ainda mais a gravidade. E é por isso que eu já falei para vocês. Tá participando daquele grupo de WhatsApp que o pessoal gosta de mandar cena de crime. Você chega para você, olha só os bandidos que morreram. Gente, foge dessa coisa. Ah, porque é só para eu não entender. Isso aí não é notícia, gente. Notícia é um jornalismo sério. Quando você só recebe vídeos e fotos de gente sendo massacrada, de atos de crueldade, isso aí é só maldade por maldade. Isso não é jornalismo, isso não é informação. Chega para você um vídeo mostrando alguém sofrendo ali uma punição, por mais que diga, ele era bandido, apanhando, tudo mais, você recebe isso, você não sabe nem de onde é aquilo, não sabe de onde veio e tal, só é mesmo uma cena brutal que chegou para você. O que isso vai mudar na tua vida? Nada de bom. O que você vai poder fazer isso quanto à questão desse bandido, ou até das pessoas que estão fazendo isso com esse bandido, a punição contra isso, você não vai poder fazer nada. É simplesmente a maldade por maldade. Então fuja quanto a isso. Ah não, Rito, mas é porque chega esses vídeos para mim, eu não apago não, eu deixo para ali, eu vou assistindo. Tem tanta maldade não, não tem tanta maldade, olha só. Só de você estar fazendo parte de divulgação, quer dizer que se eu tiver num grupo de WhatsApp e o grupo está divulgando, porque chegou o vídeo no grupo, eu estou fazendo parte do grupo, e então essa imagem está sendo difundida para várias outras pessoas. Então eu já estou fazendo parte. Nessa regra bem aí, estou divulgando. Chegou uma cena, vamos dizer que tinha uma cena de estupro, ou até mesmo pornografia, ou até mesmo algo como a imagem de um de menor ali, em uma cena desse tipo. Só de eu estar naquele grupo, eu faço parte da divulgação. Só de eu estar quanto a isso, eu poderei pegar essa quantidade aqui, ó, gente, de 1 a 5 anos. Só porque eu estou fazendo parte de um grupo de WhatsApp que chegou uma cena como essa. Por isso que eu falo para vocês, isso é coisa séria, seríssima. Tá num grupo, tem esse tipo de coisa, foge disso. Ah, Rildo, mas não vejo maldade. Tu não vê maldade, mas a justiça vê. Tá ali na Constituição. Cuidado. Se um dia você, digamos que por acaso, você tem um grupo e tem essas cenas guardadas no seu celular. E aí você tá aí se divertindo na noite e tal. E aí numa simples blitz, uma blitz dessa aí, você é pego, sei lá, tá andando de moto sem capacete, uma coisa desse tipo. E o policialzinho lá dá uma olhada no teu celular, só quero dar uma olhada aqui no seu celular aqui, e encontra esse tipo de coisa, e ele decidir realmente levar isso adiante, olha aí o que espera você, de 1 a 5 anos de cadeia. Cuidado, gente. Cuidado. Eu estou dando essa dica para vocês aqui, um conselho mesmo, mais do que só um professor, estou dando um conselho como um amigo mesmo. Foge dessas coisas, apaga isso, está participando de um grupo desse, salta fora, isso não é coisa boa não. Então tal prática de vazar fotos íntimas é popularmente conhecida como revenge porn, ou seja, após o término de um relacionamento, o parceiro ou parceira divulga tais conteúdos, a gente vê muito esse tipo de coisa, a pessoa estava namorando com tal pessoa e divulga as cenas aí, expõe desse modo bem aí. A pena por esse tipo de delito é aumentada em 1/3 a 2/3 se o crime é praticado por agente que mantém ou tenha mantido a relação íntima de afeto com a vítima ou
com o fim da com vingança por humilhação. Ou seja, tá com a namoradinha aí, ela terminou com você, ficou zangado e tinha umas fotinhas meio danadinhas de quando vocês estavam juntos. Vou divulgar pra galera. Quando você divulga, vocês viram ali, de 1 a 5 anos. Digamos que o juiz foi bonzinho e só te deu 1 ano. 1 ano. Aí ele te dá 1 ano e você ainda vai pegar mais 1/3, mais 4 meses aí, pelo menos 4 meses a mais, só porque era tua namorada. Gente, esse tipo de coisa não brinca. Foge disso. Por mais que você tenha ficado no ódio, ó, fiquei magoado, ela fez isso comigo, ela me traiu, me largou, a gente era tão junto. Larga a mão disso porque isso vai te dar uma cadeia. Dicas para proteger a informação online. Então, a gente já viu que ao navegar pela internet, a gente acaba sendo tão inseguro, não está tão protegido. Vamos ver aqui algumas dicas de como eu posso me proteger. Não salve dados de pagamento. Embora muito cômodo, a prática de salvar os dados de cartão de crédito ao fazer compras online está longe de ser segura. Consumidores que adotam esse hábito estão, na verdade, colocando suas finanças em risco. Isso porque, mesmo as lojas mais confiáveis podem falhar em proteger os dados do cliente e acabar expondo milhares de informações sensíveis online. Você vai lá, vai fazer uma compra em qualquer uma loja dessa, te pede para você cadastrar um cartão de crédito, você cadastra para que na próxima compra já tenha tudo ali mais rápido, não é? Isso não é legal, gente. Vai que a loja deixa vazar isso aí. Vazou as suas informações e aí você acaba sofrendo isso. Uma dica é, além de não deixar salvo, se você for utilizar uma compra online, algo que eu sempre faço, é o seguinte: vai comprar algo online? Vou. Tem um cartão de crédito? Tenho. Faça o tal cartão virtual. Você está lá dentro do aplicativo digital, banco, tal, tem lá cartão virtual. O cartão virtual temporário, ele tem vida curta. É criado um cartão, ele é internacional, tudo mais, todas as regras do seu outro cartão, só que ele é temporário. Ele vai durar coisa de 1 a 2 horas. Você faz a compra, foi cadastrado esse cartão ali de mentira, a loja aceitou, passou, ele estava funcionando durante aquela hora, compra aprovada, só que lá na frente, se por acaso for vazado os teus dados, aquele cartão não existe mais, ele durou só 1 hora. Então é uma proteção maior. E mesmo que aconteça, imagina que você está sofrendo um phishing, o phishing, a pesca, dentro na hora da compra. Você está efetuando a compra naquele computador naquele exato momento. Você cadastra o cartão ali naquele exato momento. Se você fizer isso e for um cartão virtual, ele só vai durar um curto espaço. Não vai dar tempo dos bandidos começarem a efetuar as compras em seu nome. Foi o que aconteceu ali em 2013 com o ingresso.com. Você já deve ter ouvido falar desse site que vende ingressos em todo o Brasil para shows. Após um erro no controle de sessões no site, no controle de sessões do site, ele acabou vazando as informações. Além do risco do vazamento de dados, há também a possibilidade de lojas debitarem compras indevidas. Então, cuidado com isso, gente. Vai acreditando não. E se for utilizar cartão em uma loja como essa, cartão virtual. O seu cartão real, aquele cartão físico que você está na sua mão, bem, está na sua carteira. Você tem esse cartãozinho, cartão de crédito, débito, usa ele só na compra presencial, gente. E cuidado com aquela tal de aproximação, hein? Cuidado, a maquininha de aproximação. Faça ajuste de privacidade nas redes sociais e em outros serviços. As redes sociais são verdadeiras vitrines de exposição. Os usuários revelam detalhes sobre a sua vida e rotina, o que pode atrair não só a atenção dos stalkers, puramente curiosos, mas também as pessoas mal intencionadas. Para isso, é preciso ir além de restringir a privacidade do perfil. Isso porque, no Instagram, por exemplo, possa existir brechas que permitem que todos os posts privados sejam acessados e compartilhados com pessoas fora da rede. Gente, isso aqui eu coloquei esse exemplo porque o Instagram tinha essa falha aí. Inclusive, existem certas aplicações, certos aplicativos, que você pode fazer justamente na gerência de redes, como o caso do Instagram, que tem ali falhas justamente na questão dos posts, ou seja, se eu tenho teu post privado e tal, as pessoas ainda conseguem acessar, ainda utilizando certas ferramentas. A gente sabe que até mesmo no WhatsApp existem certos serviços, certos aplicativos ali que
utilizam a rede do WhatsApp que podem fazer coisas a mais, te dão coisas a mais, te dão acessos extras a mais. Como, por exemplo, vou falar aqui para vocês porque eu acho que é normal para cada um de vocês. Vocês devem conhecer o GB WhatsApp. O GB WhatsApp, o que ele faz? Ele faz com que você aumente seu poder de gerenciamento dentro do seu WhatsApp. Mas esse poder vai desde ver o que as outras pessoas colocaram, o modo online, se elas desligaram o modo online, quanto tempo tais pessoas já estão longe do WhatsApp. Você consegue ter um controle maior, até questão de posição dos teus contatos. Onde foi o último acesso, ou seja, o último acesso dele ele acessou lá na cidade de Teresina, o último acesso dele foi lá em Fortaleza, ele consegue te dar isso. Você está lá no seu e ele consegue te dar isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a privacidade em cada uma das redes, gente. Eu tô aqui um programa que é fácil de você encontrar e ele te dá isso. E aí não é necessário ter esse conhecimento todo. A gente com o tempo aqui nesse curso a gente vai ganhar conhecimento mesmo. Espero que todos usem para o bem. Tá? Mas a gente vai ganhar conhecimento de fazer esse tipo de coisa aqui. Então se é tão simples, tão comum, o que podemos fazer inicialmente é aumentar, ajustar a nossa privacidade. Vai lá nas redes sociais, aumenta o nível de privacidade e tenha cuidado também quando você estiver acessando. Vai postar foto? Posta as fotos, gente. Você quer postar foto, quer utilizar esse tipo de rede social, postando foto, tudo isso? Posta, mas muito cuidado. Ah, acabei de comprar um carro, vou postar a foto aqui do meu carro aqui. Os bandidos já estão de olho. Ah, comprou um carro novo, vou buscar na sexta-feira. Cuidado com isso, gente. Em qualquer plataforma, a melhor dica para evitar situações desagradáveis é sempre redobrar a atenção ao conteúdo postado. Procure não publicar fotos e vídeos que expõem informações sensíveis. Vale também fazer um limpa na lista de amigos e seguidores e certificar de que o perfil é acompanhado apenas por pessoas confiáveis. Outras dicas envolvem desativar a marcação automática em fotos, desabilitar a localização e bloquear usuários incômodos. Eu acho isso aqui. Você mostrar a sua localização, onde você está numa rede social, muito perigoso, gente. Muito perigoso. Imagina que eu seja aquela pessoa que acabei de postar uma informação como acabei de comprar uma moto nova. E eu coloco a minha localização. O bandido ele já sabe onde é que está o Rildo com a moto nova para ele buscar. Então cuidado com isso, gente. Muito cuidado. Não repita a mesma senha em vários sites. Gente, isso aqui é um costume que a gente faz. Cuidado, eu tento ficar não fazendo isso, de repetir a mesma senha várias vezes. Ah, porque eu não decoro a senha, eu tenho acesso a tantos lugares, tenho tanta rede social, tantos lugares, mas ali, se você começa a repetir aquela senha ali em vários itens, se descobriu um, descobriu todas as tuas redes sociais, consegue entrar em tudo que é lugar. Grande parte das pessoas tem o hábito de repetir a mesma senha em sites diferentes. O motivo é simples. E até mesmo compreensível. Com as variedades de plataformas online, seria muito difícil se lembrar das combinações usadas em cada uma delas. Você decorar realmente todas as suas senhas é difícil, gente. A praticidade, no entanto, tem um preço. Adotar o mesmo código facilita a ação de hackers e abre brechas para golpes de credencial stuffing, que ocorrem quando o criminoso rouba as credenciais de um site e utiliza para violar outros serviços de interesse. Então ele tem ali uma senha, ele sai experimentando através de certos programas, sai experimentando em diversos outros sites. Não use perfis de redes sociais para fazer login em outros sites. Gente, isso aqui pede demais, não faça isso, apesar de ser uma prática muito comum e fácil, mas não faça. Ao começar o cadastro em algum site, é comum que o usuário receba a proposta de fazer login a partir da conta em outros serviços, como Google, Facebook. Tipo, você vai entrar no joguinho, aí ele pede que você entre com o seu usuário do Facebook. Cuidado, gente. Embora poupe tempo, o login único não é uma alternativa completamente segura, uma vez que concede ao site acesso às informações pessoais contidas na conta de e-mail ou rede social, abrindo caminho para violações de privacidade. Sempre que possível, opte por fazer o cadastro de forma tradicional. Crie um novo usuário. Cadastre para receber a senha em um tal e-mail, mas não entre direto pelaquele usuário, utilizando aquele usuário do Facebook, fazendo a mesma conta. Não faça isso. É isso mesmo, a Alice está falando aí para a gente no chat. Não repita, gente.
é uma prática comum a gente repetir a senha do nosso, uma mesma senha em vários sites. Não faça isso. É uma das piores coisas que a pessoa pode fazer. Outra coisa que eu quero que vocês façam isso. Depois que terminar a aula aí, você estiver na horazinha do recreio, na hora que estiver em casa, faça isso, gente. Reveja as permissões dos aplicativos. É comum que aplicativos solicitem permissão para acessar contatos, arquivos de armazenamento celular. Sempre que a gente vai instalar um aplicativo, ele pede, deixa eu acessar a pasta local, seus contatos, acessa a internet, acessa a SMS, ele sai pedindo essas coisas, acessa a câmera. Então, se ele pede câmera, microfone, localização geográfica, alguns deles funcionam sem essas concessões. Eles pedem isso, mas não precisam. Mas há casos de apps que acessam indevidamente a privacidade dos usuários, em geral para fins de marketing. Felizmente, com algumas dicas simples, é possível evitar que aplicativos tenham acesso aos seus dados. Então, cuidado, ele vai pedir para você acessar contato. Isso aqui você está deixando ele ver toda a sua lista de contato para ele mandar publicidade para os seus amigos. Imagina, coisa chata. Então é desse jeito que me acharam no WhatsApp para ficar mandando publicidade. Foi algum amiguinho seu que te colocou dessa forma. Ative a verificação em 2 etapas. Como o próprio nome já diz, a verificação em 2 etapas dificulta a ação de invasores em inserir uma fase extra no processo de login com o procedimento. Mesmo que os criminosos tenham obtido as credenciais, eles não conseguirão acessar a conta. Para isso, eles precisariam também do celular da pessoa em mão, uma vez que o código de autenticação final costuma ser enviado para o aparelho. É possível ativar essa verificação em 2 etapas em serviços como Gmail, WhatsApp e Instagram. Gente, um golpe que eu vejo muito, gente reclamando, eu tive meu WhatsApp clonado. Gente, seu WhatsApp é clonado. Se você tiver verificação em 2 etapas, para a pessoa, o que é clonar o WhatsApp? A pessoa conseguiu pegar suas credenciais e ativar no segundo celular. Só que para ele ativar, ele precisa justamente dessa verificação de 2 etapas. Ele precisa receber um númerozinho. Então ele precisa, não é simplesmente eu te mandar um software, um malware que vai roubar as suas credenciais. Não, vai chegar no seu celular também um número de confirmação. É muito bom, gente, vocês utilizar essa questão de 2 etapas de verificação. Isso para todo serviço. Até mesmo vai mudar a senha, coloca a verificação de 2 etapas. Porque sempre que uma pessoa conseguir, eu consegui a rede social de tal pessoa aqui, peguei a rede social dele, vou acessar e vou mudar a senha. Quando ele vai mudar aquela senha, pede a autenticação em 2 etapas. Se a pessoa não tiver, não vai funcionar. Olha aí no exemplo aí, no WhatsApp, tá lá, você ativar, vai em conta, verificação em 2 etapas. Você vai digitar ali o código que é enviado para o teu celular naquele exato momento. E aí isso não vai gerar nenhuma conta, vai me cobrar para algum... Não vai te cobrar nada. Vai chegar e você ativa, verificação de 2 etapas. Se alguém for mudar, tá ali. Eu gosto de ativar, além disso aqui, da ativação de 2 etapas no WhatsApp, eu ainda coloco a ativação pelo PIN. Quando eu passo muito tempo longe do meu WhatsApp, se eu for tentar acessar, ele mostra lá, coloca o número PIN. Aí eu sou obrigado a colocar o número PIN ali, um número a senha que eu criei. Facebook também tem, tá lá, Facebook também faz isso. Evite usar redes Wi-Fi públicas. Rede pública, gente, cuidado. Atraído pelas possibilidades de acessar serviços online fora de casa e de forma gratuita, muitos usuários se conectam a redes Wi-Fi aberta. No entanto, essa atitude corriqueira é aparentemente inofensiva, esconde um risco. Criminosos podem criar redes públicas falsas para roubar dados de usuários. A partir do login, os hackers conseguem rastrear todos os sites visitados e até mesmo roubar senhas e outras informações pessoais fornecidas. Gente, como é que eles fazem isso? Primeiro de tudo vi uma rede livre, cheguei no shopping aqui, tá uma rede aberta. Vai utilizar aquilo? Tu tem o 4G? Utiliza a tua rede, não vai utilizar essa daí não. Não, mas ali tá pública, eu posso utilizar. E pode ser realmente que a loja, o shopping colocou aquilo dali, tá pública, perfeito, pode utilizar. Mas, se alguém utilizar, no nosso curso a gente vai ver isso lá na frente. Hein? Honeypot. Se vocês depois pesquisarem esse nomezinho, Honeypot, ou pote de mel,
é um software que a gente aprende lá em redes, a gente vê que é fácil de fazer isso. É criar uma rede falsa e essa rede vai capturar o dado de todo mundo que passar ali. Imagina só, se eu chego num shopping, crio uma nova rede, eu olho o nome das lojas que tem ali, eu vi ali, Riachuelo. Coloco aqui, rede aberta Riachuelo. Aí as pessoas vão chegar, eu quero um Wi-Fi. Da Riachuelo está livre aqui. E conecta ao teu computador ali, a tua rede. Ele vai utilizar a tua rede? Vai. E você vai capturar todos os dados dele. Então, se você for um vilão, se você for um malvadão e quiser capturar o dado das pessoas, o honeypot é o caminho. E eles utilizam muito quanto a isso. Então, muito cuidado, gente. Isso aqui é mais comum do que se pensa. É desse jeito que muita gente consegue perder ali, perder muito dinheiro, ser roubado desse jeito. É difícil de achar esses bandidos? De jeito nenhum. Imagina que uma pessoa que vai numa praça de alimentação num shopping e liga ali o seu notebook e cria uma rede como essa, compartilhando e utilizando um honeypot, a quantidade de pessoas que vai conectar ao notebook dele, a quantidade de pessoas que ele vai roubar dados ali. São muitas, gente. Cuidado. Tenta fugir disso aí. Para evitar interceptações criminosas, a gente pode utilizar as VPNs. É sempre bom utilizar a VPN para fazer tais conexões. Se você vai utilizar uma rede pública, tá ali, vou utilizar uma rede pública, já não é uma coisa legal, utiliza algum software de VPN, criando uma rede virtual privada. Como é que é isso, Vitor? Eu trouxe aqui um exemplo, é o caso do Kaspersky, o antivírus Kaspersky. Ele tem em si essa questão do uso de VPN. Ele ativa, é uma VPN bem pequenininha, praticamente 300 megas só para passagem de dados, mas digamos que você está numa rede pública, quer ativar ali, quer usar essa rede pública com uma segurança a mais. Então aí você ativa ali naquele exato momento para utilizar esses 300 mega dele aí, mega diária, e aí pode acessar por essa rede, essa VPN. E do que é essa VPN? A gente está no começo do curso, a gente não entende um pouco sobre isso ainda, entende pouco ainda, a gente não chegou ainda à disciplina de redes, mas a VPN é basicamente o seguinte, vamos imaginar que imaginar o seguinte, eu vou colocar aqui a torre, vamos imaginar assim, a torre, e aqui está você, com o seu computadorzinho. Quando você faz essa conexão, você está fazendo uma conexão direta ao servidor, aos computadores. A VPN, ela cria uma rede diferente, vou colocar aqui um risquinho para vocês entenderem como diferente. Essa rede diferente, ela tem uma criptografia, ela é toda criptografada, ou seja, a pessoa que tentar buscar os seus dados naquela criptografia ali, naquela rede, capturou através de um honeypot, ele não vai conseguir entender nada, ele não vai conseguir quebrar a criptografia, porque ela está criptografada com aquele programa. Ela está presa naquele programa ali. Tá? Então é uma boa saída você utilizar VPN para se proteger em acesso. Até mesmo se não for externo, se você chegar num nível maior de neurose, de proteção, você pode utilizar até as VPNs dentro da sua casa também, para fazer acesso a um home bank, esse tipo de coisa. Certificado digital é outra coisa que pode nos proteger. O certificado digital é uma assinatura com validade jurídica e que garante proteção às transações eletrônicas e outros serviços via internet, permitindo que a pessoa e as empresas se identifiquem e assinem digitalmente de qualquer lugar do mundo, com mais segurança e agilidade. A certificação digital tem o desafio de permitir que as transações realizadas no mundo físico aconteçam de forma eficaz, segura e também no mundo digital. Eu trouxe o conhecimento do certificado digital para vocês, ou até mesmo a assinatura digital. Eu acredito que talvez nenhum de vocês tenham ainda, mas quando vocês chegarem a trabalhar como desenvolvedores, e estiverem empregados numa empresa, pode ter certeza que vocês vão ter essa questão do certificado digital, até mesmo em sites. Então é bom vocês começarem a entender um pouco de como isso funciona. A certificação digital funciona com base em um documento eletrônico chamado certificado digital e em um recurso denominado assinatura digital. A assinatura digital é uma maneira de garantir a integridade das transações realizadas na internet. Por meio de criptografia de dados, ela garante a autenticidade do documento, permitindo conferir com segurança as informações assinadas eletronicamente. Então é como se fosse a sua assinatura, que ninguém consegue copiar, ficar igual, é uma assinatura sua no mundo virtual. Existem dois caminhos, o token e o cartão inteligente.
Quando o certificado digital é gerado, ele precisa ser armazenado em um ambiente seguro. Esse ambiente seguro fica disponível em mídia criptográfica, que são o token ou o cartão inteligente. Então você pode ter um token que é bem próximo a um pendrivezinho. No caso, você vai ter um certificado digital, você paga isso. Você pode ir, tem algumas empresas que fazem o certificado digital, a própria Receita Federal faz isso para você. Você pode adquirir o token, que é um pendrive, ou um cartãozinho também, que é o Smart Card, cartão inteligente, que tem ali a sua assinatura. Dentro das diversos certificados, a gente tem a categoria APF A1, que nele é armazenado no computador, ou seja, você coloca no seu computador, você quer ter só o seu notebook, é só seu, só você pode assinar, só você pode mandar criar as coisas ali, você vai ter um certificado do tipo A1. O A3, ele é armazenado e emitido no cartão e no token. Então, você armazena sua senha no token. Você sempre que vai acessar os seus programas, você é obrigado a colocar aquele pendrive ou cartão no seu computador. Pessoa jurídica, ou seja, no caso de empresa e tudo mais, tem o PJ-A1. O PJ-A1, ele é para acessar algo como FGTS, notas fiscais, então é para o pessoal jurídico. O A3, ele necessita do token do Smart Card, então o PJ-A1 é no computador e o PJ-A3 é o pendrive ou aquele cartãozinho, como eu mostrei no último. Temos também o NFE-CTE-A1 ou A3. Ele possui validade, esse aqui também é para a empresa, validade de 1 ano, e ele também trata dessa questão de notas fiscais eletrônicas. Já o PJ-A3 possui validade de certificado de 1 ano a 6 meses e tem exclusividade para o microempresário e o empresário. Gente, esse ponto aqui, por enquanto, para vocês é algo que é uma informação que não vai necessitar. Nesse exato momento, certificado digital, ter uma assinatura digital, para vocês não interessa, mas guarda essa apresentação de hoje, gente. Guarda essa apresentação de hoje, esse material, porque no dia que vocês estiverem numa empresa e chegar o chefinho de vocês e falar assim, olha, eu quero que você faça a sua assinatura digital. Tu vai lembrar dessa aula de hoje. Eita, qual delas que eu tenho que criar? A PJ-A1, a A3, qual delas? Aí você vai lembrar desse documento de hoje, ele vai te ajudar. Uso e aplicações de certificados. Eles podem ser usados para transações eletrônicas e isso vai garantir essa autenticidade. Ele também serve para você assinar e-mails de forma digital, documentos de forma digital. Então, se você se transforma em um empresário, se você tem ali desenvolvimento de software, tudo mais, e você quiser assinar isso sem estar localmente, você pode assinar isso através dessa assinatura digital, esse certificado digital. Ele serve para assinatura de contratos e outros documentos. Ele faz essa segurança, prova que é você. Aí a gente tem aqui algumas questões aqui, vou deixar para vocês, já preparando vocês aqui para uma possível provinha. Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 9º, estabelece: todo indivíduo tem o direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir, sem considerar fronteiras, informações, ideias para os quais o meio de expressão. Expressar na internet opiniões com teor de sobreposição ou subposição cultural ou social é a política por conta de raça, cor, claro, gênero. É um ato de, aí pergunta, ele seria o quê? Já marcando para vocês, seria justamente a nossa letra E, de incitamento à discriminação, condenado pela legislação internacional com reflexo às leis brasileiras, ou seja, cuidado com o que você vai falar na internet, gente. Acerca da liberdade de expressão, na nossa Constituição, julga o seguinte: a liberdade de expressão não deve ser compreendida de forma ampla, contemplando a disseminação de informações, de opiniões e de críticas, ainda que por via não verbal ou escrita, como pintura, mímica e música. Essa afirmação, ela é correta ou errada? Pessoal, ela é correta. A liberdade de expressão é justamente isso. Não importa a sua opinião, sua crítica, se ela venha de forma escrita, venha uma pintura, uma charge, uma música, tudo isso faz parte da liberdade de expressão. A respeito dos direitos e deveres individuais e coletivos previstos na Constituição Federal de 88, julgue o seguinte:
a Constituição Federal, ao garantir a liberdade de expressão, vedou o anonimato, prestigiando o direito de resposta e eventual pleito judicial por indenização em relação ao dano material, moral ou à imagem. Essa afirmação, ela é, claro que é correta, gente. Lembra que eu falei que não se pode manter anônimo? Você tem que dizer o que você é, quem você é. Tem que assumir o que você está realmente fazendo ali. Então é justamente o assumir o que você está a falar. Então você pode falar, você pode estar ali. A Constituição Federal lhe garante o direito de você se expressar, de demonstrar ali quem você é, a sua opinião, mas você tem que mostrar o seu nome, você tem que assumir o que você está falando. Ou seja, a Constituição Federal, como eu já falei, vedou, não se pode, tá? Mas, em contrapartida, a gente tem o direito de resposta, independente do que, e além da questão de indenização pelo dano material, moral e imagem. Turminha, falar um pouco sobre essa dica para vocês, essa dica aqui de cinema. Nessa dica de cinema aqui é um documentário muito bom, A Cidade Mais Perigosa da Internet. Nesse documentário fala um pouco sobre cybercrime, que tem uma cidade ali, a cidade romena, que é chamada de Hackville. É nela, através dela, que muitos hackers acabam trabalhando. É nela, digamos, mantendo seus crimes, né? É nela que foi o vazamento de e-mail da senadora Hillary Clinton. Ali vocês devem lembrar, na eleição que ela tentou a presidência, que ela perdeu para Donald Trump, ela acabou perdendo justamente pelo vazamento de e-mail dela. O que ela falou, os e-mails dela acabou chegando ao público, as opiniões dela no e-mail não foram bem recebidas, e por esse motivo a popularidade dela naquele tempo caiu. E aí o Donald Trump acabou subindo nas pesquisas. E isso foi justamente, a invasão foi feita por esses hackers dessa cidade aí, que são os chamados, é um grupo muito perigoso, que são chamados os hackers Black Hat, os hackers de chapéu preto. Então é interessante, é pequenininho, gente, tá lá no YouTube, bem pequenininho, tá? Ele tá no YouTube, se eu não me engano é coisa de 25 minutos, tá lá legendado, facinho de você assistir, é bem interessante. E é bom vocês já saberem um pouco sobre isso, porque hoje a gente chegou a falar de algumas ferramentas que a gente vê no mundo virtual para captura de dados, como é o caso, eu falei do honeypot. O honeypot, deixa eu aqui. O honeypot é algo que é utilizado por hackers para capturar dados de quem está ali a acessar uma rede Wi-Fi, uma rede internet, e a gente aprende isso, a gente entende como é o funcionamento disso, porque a gente necessita saber como essas capturas funcionam, para a gente até em contrapartida contra esses hackers aí. A gente aprende isso durante o nosso curso. É claro que o real entendimento dessas tecnologias a gente aprenderia num curso de nível superior, um curso como computação. Mas aqui, em disciplinas como a de redes, em disciplinas como de programação web, a gente vê isso, a gente vê muito a questão de captura de dados para mineração de dados ali. A intenção não é maléfica, a intenção é que um site, a pessoa que está acessando aquele site, deixe ali informações e que essas informações sejam utilizadas para novos acessos. A pessoa gosta, ele se sente mais calmo, se sente mais bem acessando um site de cores claras. Então eu vou sempre induzir ele a fazer isso, eu vou trazer isso para aquela aplicação. Então é um jeito de capturar esses dados e fazer a melhor navegação possível daquele meu usuário. Só que muitos podem utilizar isso para o mal, como foi falado aqui. Então muito cuidado com o modo como você se expõe na internet. Porque durante o nosso curso aqui a gente vai entender um pouco mais sobre essa questão da privacidade e de como proteger a privacidade dos nossos usuários. Turminha, agradecendo vocês por essa manhã maravilhosa, esse nosso tema aqui, e a gente se encontra na nossa próxima aula. Até mais!